Capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, nós vamos acompanhar dos versos 1 a 8 nessa noite. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? E respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? E respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós pedimos ao Senhor que fale conosco por meio da Tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir unicamente a Tua voz. Fala, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você já brincou de siga o mestre? As crianças já, né, crianças? Siga o mestre. Como é que é? Você tem que imitar o mestre, né? O mestre faz assim, você faz assim. Você tem que fazer os movimentos do mestre igualzinho. É fácil, crianças? Depende de quem é o mestre, né? Se o mestre for esperto, ele te engana, né? Ele está aqui, e você tem que fazer igual. Tem alguns movimentos do mestre que às vezes surpreendem a gente. Quem é que ganha a brincadeira? Quem conseguir imitar no começo? Quem conseguir imitar no meio? Não. Quem conseguir seguir até o fim. Quem consegue seguir o mestre até o fim é quem ganha essa brincadeira. Vocês sabiam, crianças, que está todo mundo nesse mundo participando desse jogo? Siga o mestre. Tem um mestre chamando todos nós a segui-lo. Todas as pessoas desse mundo. E na história de hoje nós vamos ver que o que acontece quando a gente segue esse mestre e o que acontece quando a gente não segue esse mestre. E olha, não é brincadeira não. É a nossa vida que está em jogo. É isso que nós vamos ver nessa noite, nesse texto. Em resumo, nós vamos aprender que nós devemos seguir a palavra do Senhor até o fim e a qualquer lugar que ela nos leve. Nós devemos seguir a palavra do Senhor até o fim e a qualquer lugar que ela nos leve. Nós vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que aqueles que abandonam a palavra do Senhor ficarão desprotegidos. Aqueles que abandonam a palavra ficarão desprotegidos. Nós temos acompanhado a saga dos reis perversos de Israel. Você vê, um bom tempo nós estamos vendo a casa de Acabe, reinando Acabe, depois seu filho Acasias, agora um outro filho, o irmão de Acasias. E desde a divisão do reino com Jeroboão, os reis das 10 tribos do norte, eles viveram em idolatria. Eles viveram misturando a adoração do Senhor com a adoração a falsos deuses. E aí com o rei Acabe a coisa ficou ainda pior, porque o sincretismo ele deixou
o lugar de Israel, porque Deus foi colocado de lado. Baal tomou o lugar do Senhor. Israel trocou Iavé por Baal, com Acabe, depois com seu filho Acasias. Mas tanto Acabe quanto Acasias, nós vimos nas semanas anteriores, os dois sentiram na própria pele o que é rejeitar a palavra do Senhor. O que significa quando alguém rejeita a palavra de Deus. E no tempo desses reis maus, o Senhor usou poderosamente um homem, um profeta, Elias. E Elias foi usado pelo Senhor para condenar aqueles reis perversos. Elias foi usado pelo Senhor para alertar aquela nação da perversidade em que eles também viviam ao seguir os reis perversos. E nós vimos vários episódios de Elias com esses reis, colocando de um lado o Senhor, Iavé, do outro lado Baal. O primeiro deles, e talvez o mais marcante, foi quando os profetas de Baal e Elias vão ao monte, o Monte Carmelo, e lá eles oferecem. E lá eles clamam, cada um ao seu Deus, que mande fogo do céu. E Baal, que não existia, não mandou coisa nenhuma. Mas o Senhor mandou fogo e consumiu a oferta e tudo mais que estava ao redor. A água que estava em redor. Elias estava mostrando para Israel que o Senhor, Iavé, era o verdadeiro Deus e não Baal. Depois, Elias disse para Acabe que ia parar de chover. E parou de chover, 3 anos na terra sem chuva. E depois, quando ninguém mais esperava a chuva, não havia sinal algum, Elias disse, vai chover. Ele ora ao Senhor e Deus manda chuva. Chuva copiosa sobre aquela terra, mostrando para Acabe e para a nação de Israel quem é que controla as tempestades. Quem é o Deus que provê para eles a chuva que eles precisam para plantar. Só que Acabe achou ruim. Jezabel, a mulher dele, achou pior. Quis matar Elias, então Elias fugiu. Foi ao Monte Horebe e foi denunciar o povo lá no Monte da Aliança, o mesmo monte que Moisés tinha recebido as tábuas da aliança. Elias vai e denuncia aquele povo. Israel quebrou o seu pacto, Senhor. E o Senhor responde a ele, é verdade, eu vou julgar Acabe, eu vou julgar Israel, e eu vou julgar através de 3 homens, e você vai ungir esses 3 homens. O primeiro deles, Azael, como rei da Síria. O segundo deles, Jeú, como rei de Israel. E o terceiro deles, Eliseu, como profeta no seu lugar. Esses 3 homens vão julgar essa terra. E aí Elias, ele vai até a casa do fazendeiro chamado Eliseu. Chega lá, ele joga o seu manto sobre Eliseu, e Eliseu deixa tudo que ele tinha e passa a seguir. Eliseu agora é aprendiz de profeta. Segue Elias, serve Elias. E depois disso, nós vimos algumas situações em que Elias dá os seus vereditos finais, sentenças finais do Senhor, tanto para Acabe quanto para Acasias. Quando Elias vê Acabe e ele condena Acabe por causa da vinha de Nabote, que Acabe deixou que Jezabel armasse para matar aquele homem, só para ter a vinha para ele. E depois com Acasias, quando ele fala, você não vai subir mais. Você não vai descer mais dessa cama que você subiu. Você caiu para a morte. E a gente viu Deus destruindo todos os seus inimigos, assim como ele tinha dito na sua palavra por meio de Elias. Nós vimos, com direito a flecha ao acaso, que foi certeira, com direito a cães lambendo sangue real, uma queda do herdeiro real para a morte. E nós vimos também fogo do céu agora consumindo os adoradores de Baal, aqueles que se rebelavam contra o Senhor. E aí depois de todos esses anos, e isso não foi, parece para a gente, que foi pouco tempo, mas foram alguns anos que aconteceram essas coisas. Depois de todos esses anos de ações espetaculares do Senhor por meio de Elias contra esses reis maus, a narrativa agora ela volta de novo para Elias. Ela foca em Elias. Veja comigo o verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Uou, peraí, quê? Deus estava para quê? Uma baita novidade aqui no meio da história, né?
O Senhor ia tomar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Todo mundo estava sabendo disso em Israel, só a gente que não sabia. Parece pastor sabendo as coisas da igreja. Todo mundo está sabendo, até o pastor saber demora. Elias estava prestes a embarcar num voo só de ida para o céu. Mas antes o Senhor queria que ele visitasse alguns lugares da terra de Israel. E aqui está algo que parece insignificante numa leitura rápida, mas que contém a chave para a gente entender o capítulo inteiro. Não só essa passagem de hoje, tá? Mas o capítulo inteiro. A geografia. Deus, queridos, nunca coloca o nome de um lugar na Bíblia à toa. Deus nunca coloca por mera curiosidade. Eu queria saber onde ele estava. Não. Todo lugar tem um propósito e tem um significado. Todo lugar citado na Bíblia tem um propósito e um significado. E veja os locais envolvidos nessa última peregrinação de Elias pela terra de Israel. O primeiro deles, ele partiu, no verso 1, de Gilgal, acompanhado de Eliseu. No verso 2, veja aí, ele foi enviado a Betel. No verso 4 depois, ele foi enviado a Jericó pelo Senhor. E por fim, no verso 6, o Senhor o enviou ao Jordão. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E aí eu te pergunto, o que esses lugares têm em comum? Deus não colocou o nome deles à toa aqui. Bom, todos eles tinham escolas de profetas do Senhor. Você viu os profetas, né? Os discípulos dele, né? Indo conversar com Eliseu. Aquela conversa bacana, né? Um cala a boca, né? Cala a boca. Todos eles tinham escolas de profetas. E talvez Elias tenha passado por cada escola de profetas de Israel, encorajando os profetas e os discípulos dos profetas a permanecerem firmes na palavra do Senhor. Como um veterano de guerra vai dar instrução a quem vai para a linha de frente logo, logo? Ele sabia, meu tempo está acabando, mas de vocês ainda vai começar. Então talvez ele foi instruir. Mas tem algo mais profundo que une todos esses lugares. Tem algo que dá um peso enorme na palavra de Deus, para Deus ter mandado Elias justamente para esses lugares. Todos esses lugares, meus irmãos, foram escolhidos por Deus para marcar a aliança do Senhor com Israel. Todos esses lugares foram escolhidos pelo Senhor para marcar a proteção do Senhor sobre Israel. Aliança e proteção. Toda vez que qualquer israelita ouvisse Betel, Gilgal, Jericó, Jordão, ele se lembraria: aliança, proteção. Ele se lembraria. Foi assim desde que Israel passou a existir. E foi assim principalmente na conquista da Terra Prometida. Todos esses lugares estão envolvidos na conquista da Terra Prometida. Se você pegar de Josué 3 até capítulo 6, está lá o nome deles. Betel foi onde Jacó sonhou com uma escada que subia ao céu, e ele foi chamado a uma aliança com o Senhor pela primeira vez, está lá em Gênesis 28. E o Senhor disse a Jacó: Jacó, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te proteger por onde quer que você for, e eu vou fazer você voltar para essa terra, que é sua. E Jacó foi, e depois de décadas ele volta, e quando ele volta, não mais como Jacó, mas agora como Israel, é naquele lugar, em Betel, que ele faz um altar para o Senhor, que ele adora o Senhor, e que ele manda a sua casa jogar fora todos os ídolos. Está lá em Gênesis 35, joguem fora os ídolos de vocês, o Senhor é o nosso Deus. Betel também foi decisiva na conquista de Josué, da terra prometida, está lá em Josué capítulo 8. Betel significava aliança e proteção. Já o Jordão nós lemos, acabamos de ler mais cedo, Josué 3, lá foi onde Deus fez Israel passar a salvo, em terra seca, pés enxutos, rumo à terra prometida. Era um sinal: eu sou poderoso para proteger vocês. Vocês não vão se afogar, vocês não vão morrer, eu vou proteger vocês. Gilgal, por sua vez, no capítulo seguinte, no Josué 4, foi onde Josué mandou construir um monumento
de 12 pedras tiradas do leito do Jordão, para que o povo lembrasse que o Senhor tinha aberto aquele rio com a sua mão poderosa, para fazer Israel entrar na terra em segurança. Ele falou, peguem 12 pedras do meio do rio. E eles tiraram 12 pedras do meio do rio, e eles fizeram uma coluna. Lembrem, foi o Senhor que fez vocês passarem a pés enxutos. É o Senhor que vai nos proteger nesse lugar. Aliança e proteção. E Jericó, você lembra, não lembra? O que aconteceu em Jericó? Um milagre. Uma cidade fortificada, protegida. E lá foi a primeira conquista do Senhor, por meio de Josué. Deus fez aquelas muralhas caírem, parecerem nada. O povo não fez nada. O povo só marchou e gritou. E Deus derrubou aquilo tudo, e eles invadiram, conquistaram aquela terra. E partiram para a conquista de toda a terra, está lá em Josué 6. Aliança e proteção. E agora todos esses lugares que marcaram a aliança do Senhor com o seu povo se tornaram antros de idolatria. Se tornaram em locais de desobediência à lei do Senhor, ao Senhor. Betel, a casa de Deus, se tornou a casa de um maldito bezerro de ouro. Jericó, o lugar da obediência, em que eles marcharam sem armas, com medo, ao redor de uma muralha, mas obedeceram ao Senhor mesmo assim, que eles conquistaram, foi reconstruído em desobediência, expressa a palavra de Deus. E estava lá. Tudo bem. Então veja o movimento que acontece aqui por meio de Elias. O profeta do Senhor, a palavra de Deus, por meio do profeta dele, sai de Gilgal, o lugar memorial da aliança. Passa por esses lugares que tinham abandonado a palavra do Senhor. Passa por Betel, passa por Jericó e se dirige ao Jordão. Para quê? Para sair daquela terra. Para sair daquela terra a pés enxutos. Assim como o povo tinha entrado séculos atrás. Percebe como é forte o que acontece aqui? Elias está fazendo o caminho reverso de Josué. Caminho contrário de Josué. O representante de Deus, ele não está entrando na terra para conquistar. Ele está saindo da terra para mostrar que eles foram derrotados. Israel abandonou o Senhor. Israel trocou o Senhor por falsos deuses, rejeitou a palavra de Deus, desobedeceu expressamente a palavra de Deus, quebrou a aliança com aquele que o livrou da escravidão do Egito, que lhe deu aquela terra. E agora que Israel abandonou a palavra do Senhor, ela simbolicamente vai embora da terra, junto com o seu profeta. E junto com ela vai embora toda a proteção que aquele povo tinha. Se eles não tinham a palavra, eles não tinham mais nada. Um pequeno spoiler da semana que vem. Elias sobe ao céu junto com o quê? Você lembra da história? Carros e cavaleiros de fogo do Senhor. Quem iria proteger Israel agora? Quem iria proteger Israel agora? Suas próprias armas? Você sabe o que é mais chocante nessa história? Não parecia que nada disso estava acontecendo ali. Estava tudo bem. Estava tudo tranquilo, Israel. Elias passa em cada uma dessas cidades e as pessoas viram, ninguém deu a mínima. Você vê alguém falando? Elias, é hoje, né, que você vai subir. Elias, por favor, não suba, não nos deixe. Todo mundo viu o que aconteceu com Acabe, todo mundo viu o que aconteceu com Acasias e nada mudou. Todo mundo sabia que Elias ia subir ao céu. E foram os comentários de uns discípulos de profetas, nada. Vida que segue. Tudo lindo, tudo maravilhoso e a palavra indo embora. Mal sabiam eles que a única proteção que eles tinham estava indo embora. É como você tentar expor o seu corpo descoberto a uma radiação perigosíssima. Você não vai sentir de início. Mas a radiação já está lá destruindo seu corpo todinho.
tudo dentro de você está sendo destruído. E na hora que você perceber, já vai ser tarde demais. Israel jogou fora a sua proteção. Israel jogou fora a palavra de Deus. Israel achou que podia se proteger sozinho. Israel achou que podia cuidar de si, abriu o caminho para a derrota e nem viu. Sabe por quê? Porque estava tudo bem. Parecia que estava tudo bem. Sabe, talvez esse seja o retrato da sua vida. Você está até aqui, mas você não dá a mínima para a palavra do Senhor. Você não crê em Jesus, afinal de contas, quem precisa de um Salvador quando está tudo bem na minha vida? Quem precisa é quem é miserável, quem está doente, quem está sofrendo. Eu não preciso, está tudo muito bem. Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu preciso. Para que eu preciso de um Salvador? As pessoas pensam isso. Talvez você pense isso. E mais, você pensa, eu vou fazer o que eu quiser, eu quero é ser feliz. Eu sinto dizer, mas essa felicidade que você acha que tem, está com os dias contados. E vai passar mais rápido do que você imagina. Não está tudo bem. Se você não tem a palavra, se você não crê na palavra, não está tudo bem, mesmo que pareça estar tudo bem na sua vida. Não está tudo bem. Tem uma radiação mortal aí dentro de você, te matando aos poucos, é o seu pecado. Mesmo que você não veja, você está caminhando para a morte eterna. E não há radiação que se compare, que queime, se compare ao seu corpo e à sua alma, queimando eternamente com a ira do Senhor. Cuidado. Cuidado com as aparências. Parece que está tudo bem, né? Não está, não. Ou então você que está aqui até crê, mas você ainda não percebeu o rumo que a sua vida está tomando, enquanto você tem negligenciado a palavra de Deus. Você é casa de Deus, porque você creu em Jesus. Você é casa, sim, de Deus. Mas no meio dessa casa tem um bezerro de ouro tão grande que o Senhor foi para o canto. Quer ver a prova? Quem é que tem a palavra final da sua vida? A quem você recorre quando a coisa aperta? Quem dirige as suas ações, pensamentos, vontades? Quem te faz sonhar acordado? É o Senhor? Ou é o dinheiro, sexo, sucesso, aceitação das pessoas? Qualquer outro bezerro que você tenha criado aí dentro. Você até ouve a palavra de Deus, mas se a palavra foi embora da sua vida, sabe que não faz a mínima diferença? Isso explica muitas vezes, meus irmãos, porque fica tão fácil reconstruir Jericó. A gente reconstrói Jericó no nosso coração. Sabe quem é Jericó? Aquele pecado que você não quer largar. Você sabe que Deus mandou você não reconstruir. E você pensa, e daí? E daí? Que Deus manda eu fazer o contrário. Porque você pensa, uma cidade tão linda dessas, uma cidade tão estratégica dessa, não pode ser esquecida, não. Vai custar a morte ao seu redor. Talvez de relacionamentos, talvez de pessoas que você ama, talvez até a sua própria morte. Você achava que cria, mas você não cria coisa nenhuma. Mas você vai fazer mesmo assim? Cuidado, irmãos. Cuidado. Se nós abandonarmos a palavra de Deus e ela nos deixar, nós estamos perdidos. Perdidos. Nós não temos a quem recorrer. Mesmo que tudo pareça estar bem na sua vida, mesmo que tudo caminhe bem, se você virou as costas para a palavra do Senhor, você está desprotegido e a derrota é certa. E essa derrota pode ser maior do que a gente imagina. Israel nem imaginava aqui.
Mas a gente sabe o que aconteceu com Israel algum tempo depois. Exílio, destruição. Mas a derrota já estava aqui, anunciada aqui. E aí fica a pergunta, o que a gente faz então? Para ser protegido pelo Senhor. É o nosso segundo ponto. Aqueles que seguem a palavra do Senhor ficarão a salvo. Vamos reler o texto inteiro? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor levando por sobre a tua cabeça? E respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas, eles de novo, que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor levando por sobre a tua cabeça? E respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Nessa peregrinação de Elias, rumo à sua subida ao céu, alguém estava sempre na sua companhia. Eliseu, filho de Safate, ex-fazendeiro, que agora era discípulo de Elias, seria o seu sucessor. Desde o dia em que Elias, por ordem do Senhor, jogou o seu manto de profeta em cima de Eliseu, e a gente viu isso em 1 Reis 19, Eliseu largou tudo que ele tinha para seguir Elias. É engraçado porque não aparece na narrativa, nos textos seguintes, a isso, mas Eliseu estava lá em todos os episódios. Todos os episódios seguintes, quem estava lá com Elias? Eliseu. Eliseu estava lá quando Elias anunciou a sentença de Acabe por ter matado Nabote. Ele também estava lá quando Elias interceptou os mensageiros do rei e falou assim: volta e conta para ele que tem Deus em Israel sim, você vai morrer. E Eliseu também estava lá quando o Senhor mandou fogo do céu para queimar os soldados insolentes do rei. Eliseu estava lá. Sabe por quê? Um bom servo não precisa aparecer. Ele vai servir, simplesmente. Só serve. Imagina o tanto de coisa que Eliseu viu e aprendeu de Elias nos anos em que eles andaram juntos. Foram anos de caminhada. Escola nenhuma de profetas daria a Eliseu aquele conhecimento que ele teve. Privilégio de andar com Elias e de ver na vida de Elias o serviço ao Senhor autêntico. E no último dia da vida de Elias na terra, quem estava com ele? Eliseu, claro. Não largava mais dele. Seguia-o o tempo inteiro. E aí aparece esse diálogo intrigante entre os dois, que se repete 3 vezes na história. Antes de partir, Elias chega para Eliseu e fala: fica aqui. Fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel, no verso 2. Depois, fica aqui que o Senhor me enviou a Jericó, verso 4. E depois, fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão, no verso 6. E nas 3 vezes, Eliseu também responde a mesma coisa. Tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive a tua alma, eu não te deixarei. E eu te pergunto, o que está acontecendo aqui? Não parece 2 teimosos conversando? Na minha terra a gente chamaria, né? Tu é teimoso. Não parece? Parece o irmão mais velho dizendo para o mais novo, né? Fica aqui no raso que eu vou ali no fundo. E o mais novo fala: se você vai, eu vou também. Não parece? Mas não é isso que está acontecendo aqui. Não é uma conversa de 2 cabeças duras, em que o irmão mais velho quer se livrar do mais novo. Não. É um teste. É uma espécie de juramento entre Elias e Eliseu que está sendo feito aqui. 3 vezes. Toda vez que tiver repetição na Bíblia, fique atento.
Porque na cultura hebraica, repetir é dar importância a alguma coisa. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Essa é a ideia que está aqui. Um juramento importante. Elias, ele estava quase subindo ao céu, mas antes de ir, ele precisava provar se o seu sucessor estava pronto para assumir o seu papel. E onde ele faz isso? Justamente nos locais que tinham rejeitado a palavra do Senhor. A cidade rejeitou a palavra de Deus e ele vai lá e pergunta para Eliseu: fica aí também? Vai ficar aí também? Ele fala: nunca que eu vou ficar aqui. Onde você for, eu vou. Enquanto em Gilgal, em Betel, em Jericó, as pessoas em geral não davam a mínima para o fato de que o profeta estava para subir aos céus, Eliseu estava nesses mesmos lugares, dizendo a Elias: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como vive a tua alma, eu não te deixarei. Elias queria ter certeza, meus irmãos, de que Eliseu não estava apenas o seguindo, mas ele queria ter certeza de que Eliseu estava seguindo o seu chamado, a palavra de Deus. Porque, veja, embora Eliseu tenha dito para Elias: eu não te deixarei, Elias o deixou. Elias o deixou, ele subiu, foi embora. Já adiantei, né? Desculpa aí, próximo pregador. O deixou. Eliseu não ia subir junto, ele não ia se segurar no pé de Elias para subir junto. Agora, o que Eliseu não ia deixar era o chamado do Deus vivo que disse a ele: siga Elias até o fim, porque você vai ser meu profeta no lugar dele. Isso é que ele estava seguindo. Era isso que ele estava seguindo. Isso me lembra uma coisa que aconteceu na minha própria família. Para quem não sabe, meu avô e meu pai, eles são pastores também. E quando meu pai quis ir para o seminário, ele tinha 17 anos de idade, ele foi pedir a bênção do meu avô. E aí o meu avô, meu pai lá, todo achando que estava arrasando, né? E aí meu avô ouviu, depois que ele ouviu da vontade que ele tinha, ele jogou um balde de água fria na cabeça do meu pai, dizendo assim: meu filho, eu estou extremamente triste com isso que você me disse. E aí meu pai, não sei com que coragem, ele disse: eu vou mesmo assim. E foi, se mudou para Recife. Passou 4 anos estudando em Recife, longe da minha terra, longe da família. E meu avô não deu uma palavra sobre isso nos anos seguintes. Não deu uma palavra. Só no dia que meu pai foi ordenado, que ele disse: meu filho, eu estou muito feliz, você é pastor. Era um teste. Era um teste. Um teste de que meu pai queria o pastorado não para agradar o próprio pai, mas que ele queria o pastorado para obedecer a palavra de Deus e para agradar a Deus. Graças a Deus meu pai não fez isso comigo. Mas eu já ia saber, né? Você está me testando. Mas isso serve para todos nós também. Isso serve para você, meu irmão, que deseja servir no ministério da palavra. Se você quer servir e agradar a qualquer um que não seja Deus, desista agora, desista, porque você não vai agradar. O nosso chamado não é para agradar homens, é para sermos fiéis à palavra do Senhor, seguindo o nosso mestre. Aliás, esse é o chamado de todos nós, irmãos. Todos nós, mesmo aqueles que não são chamados ao ministério da palavra, são chamados para seguirmos o mestre, a palavra, custe o que custar. E olha, se seguir Elias já era grande coisa, que dirá do profeta que é infinitamente superior a ele? Elias, ele proferia a palavra. Jesus Cristo é a palavra de quem Elias tanto falava. Ele e todos os profetas falavam de Jesus, a palavra encarnada. Ele é a palavra que a nossa alma precisa tanto para viver. Cristo nos chama hoje, meus irmãos, a segui-lo. E nos chama a segui-los mesmo que todos ao nosso redor não deem a mínima para Ele. Você podia estar em qualquer lugar agora, mas você está aqui. Sabe por quê?
Porque Ele te chamou. Não foi isso que aconteceu? Em João capítulo 6, nós lemos um trechinho final, mas em João 6, Jesus disse para as pessoas, ninguém gostou. Ele disse, vocês só estão me seguindo, sabe por quê? Porque vocês comeram pão. Eu multipliquei pão e vocês só querem pão. E as pessoas ficaram ofendidas. Parecia no nosso século, né? Estou ofendido, você está falando ofensivo para mim. Né? Mas era verdade. Tanto é que o que aconteceu quando ele falou isso? O povo se mandou, foi embora, largou Jesus, deixou ele para lá. E aí Jesus, ele olha para os discípulos dele e fala, e vocês? Vão fazer igual aí? E a resposta de Pedro, meus irmãos, tem que estar cravada no nosso coração todo dia. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Eu não tenho mais para onde ir que não seja com o Senhor. Para onde o Senhor for, para onde o Senhor me mandar, para onde o Senhor disser que eu tenho que ir. Eu não tenho para onde ir. Para seguir a Cristo, meus irmãos, muitas vezes nós seremos provados em nossa fé. Muitas vezes. Você viu que Elias não foi o único a fazer isso na história? Foi Eliseu? 2 vezes os discípulos dos profetas também o provaram, verso 3 e verso 5. Do mesmo jeito, também 2 frases iguais, 2 respostas iguais. Você sabe que é hoje, né? Que Yahvé vai levar Elias por cima da sua cabeça, né? Você sabe que é hoje, né? Parece aquelas pessoas que gostam de lembrar de coisa ruim que vai acontecer. Você sabe que amanhã é a prova de matemática, né? Você sabe que é hoje, né? Aquela reunião com o chefe que você não queria participar. É hoje. E pela resposta dura de Eliseu, a fala desses homens foi mais uma tentação do que uma aprovação. Eu sei, calai-vos. Calai-vos. Eu já sei. Mas era importante isso para ele. Era importante para Eliseu ser testado também por outras pessoas, em que ele não tinha afeição alguma. E que parecia que estavam duvidando dele também. Eliseu, ele precisava entender que o chamado dele não estava atrelado a Elias, mas ao Senhor de Elias. E mesmo quando alguém tão importante quanto Elias fosse tirado dele, ele não podia desistir do chamado dele de seguir a palavra de Deus. E olha, isso vai acontecer algumas vezes na sua vida, tá? Referências para você, que vão embora. E você vai fazer o quê? Vai deixar de seguir a Deus? Referências para você que caem. E você vai fazer o quê? Vai deixar de seguir a Deus? Não, seu chamado está ligado a algo maior do que isso. Mas também tem as tentações da nossa vida. Às vezes nós teremos que calar as vozes, meus irmãos. Inclusive do nosso próprio coração. E geralmente é do nosso coração, tá? O diabo vem, fala uma coisinha, seu coração atende e começa a repetir para você, repetir para você, repetir para você. Que tentam desanimar a sua caminhada com Jesus. Eu fico imaginando quando o próprio Cristo ele chega para os seus discípulos e diz assim, presta atenção, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar e eu vou para o Pai. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Não é de se admirar, meus irmãos, que Pedro tenha dito, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum isso vai te acontecer. Por que eu não posso ir onde o Senhor vai? Ele pergunta, por que eu não posso ir? Eu vou morrer também junto. E Jesus dá aquela resposta para ele, você vai me negar, você não vai morrer junto. Mas ele queria estar junto com Jesus. Por que você vai embora? Fica aqui com a gente, está tão bom aqui. Parecia algo desolador mesmo, meus irmãos. Jesus vai morrer, eu não vou fazer nada. Sim, você não vai fazer nada. Porque esse era o plano. Cristo precisava morrer, Cristo precisava ressuscitar, Cristo precisava subir aos céus ao Pai, para que a companhia dele permanecesse conosco, mesmo quando ele não estivesse aqui. Porque o consolo daqueles irmãos, o consolo de Pedro, dos 11 junto com ele, é o mesmo consolo nosso, tempos depois. Está lá em João 14, versos 16 a 18, quando o Senhor Jesus diz, eu rogarei ao Pai,
E Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Meu irmão, minha irmã, siga a Cristo onde quer que Ele te enviar, aonde quer que Ele te envie. Em qualquer circunstância que você estiver, siga a Cristo. E se alguém, inclusive você mesmo, no seu coração disser, você está sabendo que ele foi levado para o céu, não está? Você sabe que você está sozinho, não sabe? Pode dizer com confiança, eu sei que ele subiu, mas eu sei que ele vai voltar para me buscar. Eu não estou sozinho. O Espírito Santo dele está aqui dentro de mim, comigo, me guiando até o dia que ele vai me buscar. Eu vou segui-lo até o fim. E o Espírito Santo que vai me ajudar a fazer isso. Cale-se. Cale-se. Cale essas vozes com a voz do Senhor. E veja o que acontece no fim da história. No verso 8. Elias toma o seu manto, enrola, fere as águas, elas se dividem para os dois lados e eles passam ambos em seco. Os discípulos dos profetas nem ousaram chegar perto, você viu? Pararam a distância. Quando eles chegam ao Jordão, apenas Elias e Eliseu se aproximam lá e Elias pega o manto, o mesmo manto que ele jogou em Eliseu, e ele enrola o manto. E ele bate nas águas com o manto. E as águas se abrem. Elas se dividem para os dois lados, como foi com Moisés, em frente ao Mar Vermelho, na saída do Egito. Elas se dividem, como foi com Josué, na conquista, na entrada de Canaã. Sabe o que significa para nós? Que o mesmo Deus, meus irmãos, Deus poderoso, que livrou Israel da escravidão do Egito, que o levou em segurança à terra prometida, é o Deus que protege e mantém a salvo aqueles que não abandonam a sua palavra. Em qualquer situação, Ele protege e mantém a salvo quem o segue, quem segue a sua palavra. E é esse Deus, meu irmão, minha irmã, que vai fazer você descansar salvo, além do rio, quando a sua peregrinação terminar. Creia, persevere, siga Cristo e você vai chegar lá. 2 caminhos e 2 destinos, você viu? Você percebe que é disso que a gente fala vez após vez aqui expondo o livro dos reis? Parece repetitivo, né? Mas é mesmo repetitivo, sabe por quê? Porque é importante. É importante para nós. Na verdade, isso é o que há de mais importante na nossa existência. A quem você irá seguir? Ao Senhor ou aos ídolos? A palavra de Deus ou a palavra de qualquer um? Eis a vida e a morte diante de você, te esperando, lado a lado por toda a eternidade. Qual caminho nós iremos tomar? Qual caminho? Só há um caminho que você pode tomar para chegar ao descanso da sua alma. Aquele descanso que a sua alma tanto anseia, a glória eterna, a comunhão com o seu Criador e o Redentor. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele também diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Você viu na história? Quantos seguiram Elias? 1. Quantos não deram a mínima para Elias e para a palavra de Deus? Inúmeros. Agora, quem toma esse caminho, quem segue a palavra, quem segue a Cristo, vai encontrar a vida eterna salvo. Vai ser protegido até o fim. Siga Cristo.
Siga o Mestre, imite-o, corra até ele, não deixe o movimento dele sequer escapar da sua mão. Imite-o. E quando você cair, ele te ajuda e você imita de novo, e de novo, e de novo. E sabe o que vai acontecendo? Clame ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai te transformando e você vai ficando cada vez mais parecido com ele, parecido com ele. Vai sendo transformado por ele até o dia que você vai chegar lá. O fim você já sabe, você viu aqui na história. Qual que é o fim? Travessia a pés enxutos para a terra prometida para nós. Glória eterna junto com ele. Isso sim é ganhar no jogo da vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos alerta, mas também que nos consola. Que nos alerta o quão é perigoso nós nos afastarmos dela e simplesmente virarmos as costas para o Senhor, para aquilo que o Senhor fala para nós. Mas também nos consola que, se nós estamos crendo no Senhor, dependendo de Ti, confiando na Tua palavra, Senhor, mesmo que venham provas, mesmo que venham tentações, mesmo que venha tanta coisa difícil de passar, Senhor, nós vamos chegar lá. Nós chegaremos lá, a salvo além do rio com o Senhor. Ó Deus, anima-nos nessa caminhada. Perdoa-nos quando não temos disposto o nosso coração para essa caminhada, seguindo a Jesus. E ajuda-nos, Senhor, a seguirmos o nosso Mestre, dia após dia, crendo que Ele já fez tudo por nós, que o Espírito Santo dEle trabalha em nós, nos ajuda nessa caminhada, que nós vamos chegar lá, para a glória do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.